No dia 11 de setembro de 2025, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado por violência, grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Essa foi uma decisão histórica por 4-1, com o ministro Luiz Fux divergindo e absolvendo Bolsonaro e 5 aliados em parte das acusações. Os ministros Alexandre de Moraes, relator, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin votaram pela condenação completa. Além dele, mais 7 aliados foram condenados, sendo considerados membros do núcleo duro da trama golpista. As penas variam, dentre eles: Braga Neto, general da reserva, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, candidato a vice de Bolsonaro em 2022. É apontado como peça-chave no núcleo de oficiais de alta patente, responsável por articulações militares e pelo plano de golpe. Segundo delação de Mauro Cid, ele teria entregue dinheiro usado para financiar ações golpistas. Ele nega essas acusações. Mauro Cid, tenente-coronel, ajudante de ordens de Bolsonaro, é o delator central do processo. Firmou delação premiada com a PF, em que relata reuniões e conversas que traçam o plano golpista, acusações de financiamento, falsificação e articulação para desestabilizar instituições. Ele também confirmou reunião na casa de Braga Neto para discutir o golpe. Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, acusado de papel jurídico institucional no núcleo, como parte das articulações de desinformação e apoio político-logístico para manter Bolsonaro no poder. Condenado no processo, embora com suspensão de algumas acusações. Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha. Também parte do núcleo de oficiais de alta patente, com responsabilidade atribuída em apoio militar e institucional à trama investigada. Foi condenado pelos crimes imputados no processo. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, também envolvido nas estratégias de desinformação e no estímulo das mobilizações e pressões políticas ligadas ao golpe. Condenado nos crimes da denúncia. Augusto Heleno, general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, figura militar de alta patente, acusado de participar de núcleos de influência e suporte militar interno à trama, bem como de conspirar para desestabilizar o Estado Democrático de Direito. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Também condenado, figura de destaque militar, com envolvimento nos núcleos de influência do Exército para garantir adesão ou neutra resistência das forças militares ao plano golpista. As investigações da Polícia Federal revelaram que, além das tentativas de golpe de Estado após as eleições de 2022, havia um plano secreto para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O plano, batizado de Operação Punhal Verde e Amarelo, foi coordenado por militares e aliados próximos a Bolsonaro, incluindo grupos das Forças Especiais do Exército chamados de Kids Pretos. Eles tinham o objetivo de impedir a posse do governo eleito por meios violentos. A PF encontrou documentos, registros de reuniões e comunicações que provariam que Bolsonaro tinha conhecimento e consentimento com esses planos, que contemplavam o uso de armas pesadas, ataques físicos, inclusive envenenamento, para neutralizar os alvos. Em uma operação da PF foram apreendidas armas de grande calibre, pistolas, fuzis, metralhadoras e até lançadores de granada, que faziam parte do aparato para a execução do golpe e atentados. Esse plano não chegou a ser concretizado devido a ações da polícia e da justiça que anteciparam as investigações, mas mostra o quanto a tentativa de golpe não foi apenas um discurso, mas sim uma trama organizada para desestabilizar a democracia brasileira e manter Bolsonaro no poder a qualquer custo. Bolsonaro está inelegível desde 2023 e ficará inelegível por mais 8 anos após o cumprimento da pena, conforme a lei da ficha limpa. Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica em decorrência de outro processo. Nesse outro processo, o ex-presidente é investigado por sua atuação junto ao governo dos Estados Unidos, especialmente durante o mandato de Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo Tribunal Federal. Investigações também incluem seu filho Eduardo Bolsonaro, que teria atuado nos Estados Unidos com o mesmo objetivo. A condenação formaliza a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente é punido por tentativa de golpe de Estado e crimes conexos.
Mesmo com Bolsonaro condenado, a influência de líderes como Donald Trump ainda ecoa fortemente dentro da política nacional. Ex-aliados de Bolsonaro continuam mantendo relações diretas com figuras do trumpismo, que se traduzem em apoio político, financiamentos ocultos e até na formação de alianças estratégicas. Esse movimento não é novo. A história da América Latina mostra como potências internacionais sempre tentaram influenciar governos locais, seja durante a Guerra Fria, seja em disputas mais recentes por recursos e influência. A diferença é que hoje, essa interferência ocorre de maneira muito mais direta, através das redes sociais, fake news e financiamento de campanhas. Enquanto isso, o mundo vive um momento de tensão crescente. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados. Do outro, China, Rússia e Coreia do Norte, cada vez mais alinhados em estratégias militares e econômicas. E o Brasil, como potência regional, pode ser arrastado para o meio desse tabuleiro. Se alianças internas empurrarem o país para uma política de alinhamento com um desses blocos, poderemos enfrentar consequências graves, riscos de envolvimento em conflitos militares, impacto direto na economia com sanções e crises de abastecimento, isolamento diplomático em relação a outros países. Existe ainda um cenário hipotético, mas preocupante: a tentativa de retorno de Bolsonaro ao poder por vias não democráticas, contando com apoio externo. Isso colocaria em xeque não apenas a democracia brasileira, mas também a estabilidade política de toda a América do Sul. Nesse cenário, o Brasil não só correria o risco de mergulhar em uma nova crise institucional, como também poderia ser arrastado para o centro de conflitos globais, tornando-se peça de um jogo político-militar muito maior. O governo petista, apesar de apoiar muitos nordestinos que de fato passavam fome, causou muitos prejuízos para o Brasil. Mas a política não se resume a Bolsonaro como única alternativa. É importante que outras lideranças tenham a chance de mostrar seu trabalho e capacidade para oferecer novas soluções para o país. A democracia cresce com mais opções e debate aberto. Outro ponto importante é a movimentação de aliados internos e externos para tentar reduzir ao máximo as penas impostas a Bolsonaro e aos outros 7 condenados. Equipes jurídicas já trabalham em recursos, pressão internacional e pedidos de abrandamento das prisões. Se essa pressão ganhar força, pode abrir espaço para novas tensões e questionamentos sobre a força das instituições brasileiras diante de interferências externas. A condenação de Bolsonaro e de seus aliados não encerra a crise, mas abre um novo capítulo onde as interferências internacionais podem ter peso ainda maior. Por isso, é fundamental refletir: qual é o preço de perder o controle do nosso país? E até onde alianças políticas, dentro e fora do Brasil, podem colocar nossa democracia em risco?